Olá, que Deus nos abençoe. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. No programa de hoje falaremos sobre um tema muito discutido na atualidade. Conversaremos com Renato sobre sexo livre, sensualidade e aborto. O nosso convidado, Renato Luiz, é do Instituto do Esclarecimento e Família, do Centro Espírita Irmão Áureo, e tem experiência na evangelização juvenil e de famílias. Seja bem-vindo, Renato. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês neste momento importante, discutindo um tema tão intrigante para todos nós. Renato, o Evangelho segundo o Espiritismo nos esclarece que o amor é de essência divina e que todos vós tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Como esse amor se manifesta na criação? Marli e caros ouvintes, o capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz um esclarecimento muito comovedor a respeito deste tema, envolvendo a essência que é essa manifestação de Deus em nós, que é o amor. Segundo o esclarecimento dos Espíritos, o amor é o sentimento por excelência. Ele é a condensação, ele é a evolução daquele sentimento de instinto que nós temos em todos nós. E o Espírito nos esclarece também que no início o ser humano, o homem, ele tem instinto. Depois de evoluído, gradualmente, ele adquire emoções. E essas emoções, com um graduar ainda mais elevado, nos leva aos sentimentos, aos sentidos, né? Às emoções. E o ponto máximo dessas emoções é o sentimento de amor. Então, essa expressão de amor em nós é esse manifestar de Deus em todos nós, né? Não este amor que a gente comumente ouviu e ouve falar, mas sim esse amor de essência divina mesmo, esse que condensa todos os sentimentos em favor daquele sentimento, inclusive de altruísmo, da pessoa abrir mão daquilo que seria até mesmo essencial para si, em favor, em benefício do próximo, né? Então, essa manifestação de nós, em nós, do amor, é essa essência divina que todos nós trazemos. É Deus se manifestando em nós através de nós. Renato, no âmbito humano, qual a diferença entre o amor e a paixão? Muito bem. É uma questão importante porque a gente comumente confunde, né? Acham que essas palavras seriam sinônimas. Na verdade, elas são a sequência desse mesmo sentimento. Como nós dissemos inicialmente, este amor é o ponto máximo, é o sentimento por excelência. A paixão já é esse recrudescimento ou essa origem do sentimento de amor. Muitas pessoas poderiam até pensar, então, que a paixão pudesse ser perniciosa ou prejudicial para todos nós. Na verdade, não é. Kardec teve essa preocupação também, e na pergunta 907 e 908 de O Livro dos Espíritos, ele questiona se a origem da paixão poderia ser entendida como uma origem ruim, em razão dos efeitos que nós sentimos, o exacerbar da paixão, né? E os Espíritos esclarecem que não. A essência é sempre boa. Nós é que extrapolamos a utilização da paixão com o exacerbar da nossa vontade, e aí acabamos por transformar as paixões em equívoco. Ele diz mais ainda, o Espírito venerando, que, na verdade, a paixão é até benéfica para nós, desde que sabemos ou soubermos utilizá-la bem. Ela é mola propulsora do progresso, porque nós, em estado de evolução, nós precisamos desse sentimento, porque a gente não vem com esse sentimento de amor por excelência já com todo ele desenvolvido. Ele é um progresso, é um processo de desenvolvimento, né? E ele faz até uma comparação interessante, que ele diz que a paixão seria como um corcel ou um cavalo, né? Onde seria muito útil se guiado.
mas poderia ser prejudicial para todos nós se nós deixássemos ela nos guiar. Que cuidados, Renato, devemos ter em relação aos nossos sentimentos e aos sentimentos do outro ao iniciarmos um relacionamento afetivo? Muito bem, é aquele cuidado estabelecido do princípio de fraternidade, da gente querer para os outros aquilo que nós gostaríamos que nos fossem feito. Se nós tomarmos por base, por regra, este comportamento, seguramente nós teremos sucesso dos nossos relacionamentos. Nós temos sempre que analisar que a essa expressão de amor em relação ao nosso próximo, ela deve ser muito responsável, porque, na verdade, quando nós estamos tratando de o elemento da criação, em estado ainda de animal, irracional, é o instinto que vai prevalecer. Mas como nós já estamos na condição de animais racionais, que temos a condição de refletir sobre os nossos atos, a aquisição desse sentimento de amor nos leva a ponderar que, eventualmente, às vezes seria ou é aconselhável nós abrirmos mão de eventual comedimento ou atitude, em razão de que essas nossas ações, para nos satisfazer, podem lesar profundamente o semelhante que via de regra, é quem a gente gosta, né? Então, todo relacionamento que a gente se coloca na condição de empreender com a pessoa, seja ele íntimo ou não, deve ser sempre com a base da fraternidade, de fazermos aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Se seguirmos essa regra de amor e de fraternidade, com certeza nós teremos êxito nesse empreendimento que nós teremos exercendo. Nós vamos para um breve intervalo. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação. E o tema de hoje é sexo livre, sensualidade e aborto. Renato, o que é sexo? Qual a sua finalidade? Bom, sexo, como todos os atributos que nós temos, é uma das mais belas expressões que o nosso organismo pode almejar e adquirir ao longo da evolução, e ele tem, dada pela divindade, a finalidade da reprodução. Deus permitiu que, associado ao sexo, nós tivéssemos os hormônios nos estimulando para que nós tivéssemos condição de alcançar essa finalidade de reprodução. E essa finalidade, qual é a utilidade que temos, ela está ligada ao exercício da reprodução, do cumprimento da lei de Deus de crescer e multiplicar. E daí a responsabilidade que nós temos ao associarmos o sexo às atividades prazerosas. Ela responde à necessidade e aos hormônios, mas tem que ser
no exato limite da responsabilidade das ações que teremos. Nós podemos dizer que no sexo temos uma troca de energias e fazendo com que as pessoas cresçam e também influenciem e são influenciados também. Com o advento do Espiritismo, nós temos a certeza provada através dos fatos científicos da existência do espírito. E uma enormidade de informação, de conhecimento advindos dessa verdade. Daí nós temos hoje a noção, a exata consciência de que nós não somos só um corpo. Nós somos, na verdade, um espírito utilizando um corpo, né? E essa utilização do espírito pelo corpo gera um estado psíquico, né? Na verdade, nós, por não sermos corpo, nós somos espírito. Essa atividade espiritual gera toda uma essência psíquica que nos envolve e que traz consequências no relacionamento que nós temos com outras pessoas, né? É importante que a gente tenha essa noção de responsabilidade naquilo que nós geramos no outro espírito, encarnado ou não, que está se relacionando conosco, né? Esse quimismo, essa energia, essa troca, ela é natural e ela é da própria essência da existência do espírito, que gera as forças e que movimenta as forças do universo, né? Movimenta a vida, enfim. Movimenta a vida. Renato, o sexo livre, tão divulgado nos dias atuais, traz felicidade real para as pessoas que porventura assim entendem? É interessante a expressão que se usa e que me permito aqui fazer uma correção. Na verdade, a expressão não seria sexo livre, porque, por essência, na verdade, nós não somos livres. Não há liberdade, nós somos escravos das nossas próprias ações. O próprio livre-arbítrio nosso é escravo das nossas ações. Nós vamos responder por tudo aquilo que fazemos, isso em qualquer ramo de atividade, em qualquer estágio da existência espiritual ou corpórea que nós estejamos. Correto seria, nessa linha de raciocínio, seria nos perguntarmos, pelo menos é o que parece que a pergunta nos induz, o sexo irresponsável pode nos trazer felicidade? E a gente pode acrescentar então, o falar irresponsavelmente pode nos trazer felicidade real? O conviver com o semelhante, o uso das expressões das nossas faculdades de forma irresponsável, a alimentação irresponsável pode nos trazer felicidade real? De forma alguma. Não há como o sexo utilizado de forma irresponsável fugir à regra, que é a regra básica, natural da lei de Deus, que é a da ação e reação. Nós seremos responsáveis por atos irresponsáveis que pratiquemos, seja na vida sexual, seja em qualquer atitude que nós estejamos tomando em nossa vida, né? Sabendo que as relações sexuais envolvem uma enorme responsabilidade e respeito mútuo, o que dizer a respeito daqueles que se veem presos no prazer sem qualquer compromisso? E estas relações frívolas poderiam lesar os sentimentos alheios, atraindo para si compromissos kármicos para o futuro? É uma pergunta complexa, mas que na verdade tem essa mesma lógica de raciocínio que nós desenvolvemos na questão anterior. Toda ação descompromissada nessa relação de troca de energia, no compromisso que temos com o semelhante, ela pode trazer consequências danosas para todos nós. E ninguém lesa ninguém em campo algum, principalmente no campo afetivo, que não vá sofrer as consequências. Volto a dizer, com o advento do Espiritismo, com o descortinar deste mundo espiritual que nós temos conhecimento, é óbvio e é claro para todos nós que este relacionamento, esse intercâmbio com o mundo espiritual, sem dúvida nenhuma, atrai para nós compromissos e companhias que vão se afinizar com os nossos comportamentos, né? Haja vista a pergunta 459 do Livro dos Espíritos questionar
se os espíritos influenciam em nossa vida. E eles mesmos respondem que muito mais do que a gente imagina. De ordinário, são eles que nos dirigem. Então, os atos impensados, os compromissos levianos que eventualmente nós firmamos despretensiosamente com algumas pessoas nessa vã ilusão do gozo fácil, de gozar, de satisfazer mais do que aquilo que era merecidamente nosso por acréscimo de misericórdia, por crédito mesmo da divindade, nos demonstra um estágio de evolução egoísta ainda. E isso nos traz reflexos, infelizmente, perniciosos para todos nós. Nós vamos sofrer as consequências em razão dessas ações perniciosas, levianas, comportamentos descompromissados em qualquer campo, quanto mais nesse campo afetivo. Iremos agora para um breve intervalo e já voltamos com o Espiritismo em Ação. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, falando hoje sobre sexo livre, sensualidade e aborto. Renato, dentre as várias consequências, o relacionamento sexual sem responsabilidade e sem compromisso pode gerar uma gravidez indesejada, levando à prática do aborto. Como fica essa questão, essa situação no aspecto espiritual? Antes da gente entrar nessa resposta, Marli, eu gostaria de fazer um aditamento na resposta anterior sobre sexo livre. Na verdade, o sexo sempre foi livre, como também livre é a nossa condição de falar, de se expressar, né? Há que nós aqui tenhamos a responsabilidade de assumir as consequências dessa liberdade que nós usamos, né? Não há nada de errado com o sexo, ele é livre, sempre foi livre, né? Mas da mesma forma que o ato de falar não existe mal no ato de falar, mas sim o que se fala é que dá a qualidade naquilo que se fala, a forma também da gente se expressar sexualmente é que vai dar qualidade ou não a essa atividade nossa de expressão, né? É uma lei natural, né, Renato? É lei natural. E é bem natural que a gente utilize. É muito saudável, inclusive. Nós necessitamos disso, né? Agora, o exacerbar desta faculdade é que vai nos trazer, às vezes, consequências danosas, como se alimentar em excesso também, nós seremos forçados a arcar com essas consequências. E a questão do aborto, né, Renato? Pois é. Aí vamos à questão do aborto e a pergunta seria levando-nos à consideração espiritual, né? Os aspectos espirituais dessa prática do aborto, que é uma consequência do sexo responsável. Antes de mais nada, a nossa condição aqui não é de recriminar o comportamento de quem quer que seja, é apenas fazendo um exercício de raciocínio para que a gente tenha a condição de entender os fatos e podemos nos posicionar a respeito. Nós recordamos aqui a passagem de Jesus,
que convida a atirar a primeira pedra quem estiver isento de pecado. Não é essa a condição aqui de atirador de pedra que nós estamos. Mas, sem dúvida nenhuma, infelizmente, os atos abortivos, infelizmente, eles têm um percentual ainda muito maior, não na prática do amor livre ou do sexo livre ou irresponsável do namoro que eventualmente acabou culminando numa gestação indesejável. Mas ele é, infelizmente, volto a dizer, praticado com maior escala naqueles casais casados que têm relacionamentos constituídos, legais aos olhos do homem e de Deus, e por simples escolha desprezam o indivíduo que está ali em formação. Talvez, e nos custa muito acreditar que seja nessa condição, em razão de que o nosso país é um país eminentemente cristão, ou seja, admitimos e acreditamos na existência do Espírito, apostando que esta gestação não teria uma alma ligada a este corpo que está em gestação. Equívoco nosso. Há uma alma ligada, a vida já está estabelecida e toda ação feita para interromper este quadro que se estabelece, a não ser que seja justificável, e a nossa lei do homem estabelece a partir do artigo 124 como crime o aborto, e a lei de Deus no artigo 5º matar alguém, né? No caso da morte, né? de matar alguém é também um crime, não foi abolido em hipótese alguma. Então, as consequências espirituais vão desde uma ação de remorso ou de um espírito que eventualmente possa ficar desgostoso com a prática, até uma perseguição feroz em razão disso. Então, por todos os aspectos, a prática abortiva ela é odiosa, ela é prejudicial a todos e nós não entendemos como o ser humano, o cidadão, pode entender que lesionar a vítima, suponhamos que seja a gestação oriunda de uma prática criminosa, como, por exemplo, defende-se muito o aborto na condição de consequência de um estupro, condenar a vítima a um crime que ela não cometeu. É lógico que a mulher também, como vítima, deve ser amparada. Nós não estamos aqui tirando essa condição de amparo, né? Mas ela tem que ter consciência e saber que ela está lidando com outro indivíduo. Ela não pode se arvorar na condição de eliminar essa vida, de cometer um erro para encobrir um outro erro. São todas as duas práticas odiosas, né? São todas lastimáveis e que o esclarecimento através do conhecimento, através da ciência, que a própria ciência do homem já nos apresenta essa condição de vida, né? Que não é razoável a interrupção desta vida apenas por este argumento. Nós vamos assistir uma matéria sobre o tema de hoje. Acompanhe conosco. Vírus da Terra. À frente de todas as complicações e problemas do sexo, abstende-vos de censura e condenação. Todos nós, os espíritos em aperfeiçoamento nos climas do planeta, estamos emergindo de passado multimilenar, em que as tramas da alma se entreteciam em labirintos de sombra, para que as bênçãos do aprendizado se nos fixassem no espírito. Ainda assim, achamo-nos todos muito longe da meta por alcançar. Se alguém vos parece cair sob enganos do sentimento, silenciai e esperai. Se alguém se vos afigura tombar em delinquência, por desvarios do coração, esperai e silenciai. Sobretudo, compadeçamo-nos uns dos outros, porque por enquanto, nenhum de nós consegue conhecer-se tão exatamente a ponto de saber hoje qual o tamanho da experiência afetiva que nos aguarda amanhã. Calai os vossos possíveis libelos ante as supostas culpas alheias, porquanto nenhum de nós, por agora, é capaz de medir a parte de responsabilidade que nos compete a cada um de nós
nas irreflexões e desequilíbrios dos outros. Somos todos peças integrantes de uma só família, operando em dois mundos simultaneamente, aquele das inteligências corporificadas no plano físico e aquele outro das inteligências desencarnadas que se domiciliam nas regiões da mesma terra que habitais, disputando convosco, tanto quanto igualmente entre si, a aquisição de recursos substanciais da evolução. Abençoai e amai sempre. Diante de toda e qualquer desarmonia do mundo afetivo, seja com quem for e como for, colocai-vos em pensamento no lugar dos acusados, analisando as vossas tendências mais íntimas, e após verificardes se estáis em condições de censurar alguém, escutai, no âmago da consciência, o apelo inolvidável do Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Segundo o espírito Emmanuel, no livro Vida e Sexo, psicografado por Chico Xavier, ninguém lesa ninguém no campo afetivo sem assumir sérios compromissos para si mesmo. Quais seriam as consequências espirituais do sexo irresponsável e como, Renato, fazer para canalizar as energias sexuais? As consequências são essas que nós apresentamos, lógico, de forma sucinta na resposta anterior, e aquelas de que nós iremos resgatar compromissos, com certeza. A lei de ação e reação, de causa e efeito, ela é uma lei natural que todos nós estamos sujeitos a ela, nós estamos submetidos a ela. E com certeza nós iremos sofrer as consequências dessas ações. E eu convido todos vocês a lerem algumas obras espíritas, como por exemplo Paulo Estevão, do mesmo autor mediúnico aí, né? E ainda o livro Francisco de Assis de Miramês, que relatam para nós dois exemplos de almas vitoriosas neste campo, onde tiveram a oportunidade de utilizar bem as energias sexuais na prática da caridade, no exercício do amor e principalmente no respeito ao próximo. Não há necessidade, no estágio em que nós nos encontramos, de que a gente tenha abstenção compulsória, porque muitas vezes a pessoa vive em abstenção, mas é uma abstenção tumultuada, né, que ao invés de ajudar, acaba prejudicando, né? Caro telespectador, se você quiser saber mais sobre as atividades realizadas na Casa Espírita, acesse o site www.ocentroespírita.com. Agradecemos a presença do Renato conosco hoje e ficamos por aqui com o programa Espiritismo em Ação. Que a paz do Cristo esteja em nossos corações.